São perguntas inquietantes para todo cristão. Essa pergunta foca num mistério. O mistério da conexão entre a bondade de Deus e o sofrimento humano. Como é que a gente conecta essas duas coisas? Como é que a gente equilibra essas duas coisas? Há uma declaração simples feita por Jó, registrada evidentemente no seu livro, que contém uma enorme verdade espiritual sobre essa questão. Jó 23, versículo 10 diz assim: mas ele conhece o caminho por onde ando, se me puser à prova, aparecerei como ouro. Dessas palavras e também dos versículos 11 e 12, eu extraí alguns princípios que eu acho que vão ajudar você a enfrentar a dor e o sofrimento e ainda assim continuar acreditando que Deus é bom. Então eu chamo a sua atenção para meditar sobre 5 verdades, rapidamente, 5 verdades importantes, que se você entender corretamente, vão ajudar e vão apoiar a sua fé nos momentos de sofrimento. Primeiro, desse texto eu extraio esse pensamento: Deus vê você, embora em algumas circunstâncias da vida você não seja capaz de vê-lo, ou você não seja capaz de senti-lo, ou você não seja capaz nem de crer na presença dele. Mas independente disso, a verdade é que Deus vê você. Jó começa afirmando sua confiança de que Deus o vê na sua dor, e ele diz assim: mas ele conhece o caminho por onde ando. Irmãos, não é uma experiência incomum para cristãos perder esse sentimento consciente de presença de Deus durante os momentos de dificuldade na vida. Não é incomum você parar de sentir essa presença de Deus na sua vida quando a dor está intensa. Muitas vezes nós nos perguntamos onde Deus está quando a gente caminha por um divórcio. Onde Deus está quando a gente passa por um momento de doença na família. Onde Deus está quando a gente é esmagado pelo fardo pesado de amigos que nos traíram. Onde Deus está quando a gente perde o emprego? Onde Deus está quando o nosso coração é partido com a morte de alguém que a gente ama? Até Jesus na cruz clamou pela presença de Deus: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, é comum na hora da luta você não ver Deus, você não sentir a presença de Deus, você duvidar da presença de Deus. É comum, é normal, não é errado você se sentir dessa maneira, e você não pecou porque você se sentiu dessa maneira, e você não pecou porque você perdeu o sentimento de presença de Deus. Era como se Jó estivesse dizendo assim: eu tenho uma questão para apresentar ao Senhor, se eu apenas pudesse encontrá-lo. Se eu apenas soubesse onde Deus está, eu apresentaria minha questão a Ele. Eu tenho procurado Deus por muitos lugares, mas eu não consigo encontrá-lo. Eu procurei em muitas direções, mas eu não o encontro em lugar algum. Mas em seguida Jó sobe a um nível mais elevado, e ele diz assim: ok, eu não posso ver o Senhor, mas não importa, porque eu sei que Ele me vê. Onde Ele está, eu não sei, mas eu sei que de onde Ele está, Ele pode me ver. Alguém disse isso de outra maneira, afirmando assim: a mão de Deus é invisível, mas Ele tem olhos que vê tudo. Você se lembra da história de Agar? Agar era escrava de Sara, Sara esposa de Abraão, Abraão que havia recebido uma promessa de Deus, que Deus lhe daria filho, ou lhe daria descendência. Mas eles passaram da idade, e a promessa não se cumpriu. Então a Sara, para dar um jeitinho na vontade de Deus, fala com Abraão: Abraão, olha, eu tenho aqui Agar, ela é minha escrava, e se você se deitar com ela, ela vai gerar filhos, e como ela é minha escrava, os filhos dela me pertencem, então os filhos dela serão meus filhos. E Agar dá à luz a um filho de Abraão,
que indiretamente é filho de Sara, porque Sara é a dona da escrava. Mas Sara, e aí mulher é muito complicada, ela dá a ideia e depois ela mesma acha que a ideia foi ridícula, né? E aí Sara começa a ficar com ciúme de Agar, porque Agar também começou a provocar, não é nada boba, não é? Eu dei a luz e você não dá. Ok, e aí fica com ciúminho, e aí Abraão tem que mandar Agar embora, e Agar vai embora com Ismael, e agora eles estão no deserto, e vão morrer de fome e de sede, e aí Deus vem ao encontro de Agar, e abençoa e supre suas necessidades, e ela fala uma das coisas mais lindas no Velho Testamento, ela diz assim: tu és o Deus que me vê. Irmãos, ele realmente tem esse nome, El Roi, ele é o Deus que me vê. Em hebraico, ele é o Deus que me vê. Ok, na hora da luta e da dor, você não sabe onde Deus está, não tem problema. Acredite, Ele está vendo você, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua luta, Ele sabe das suas lágrimas, do seu sofrimento, Ele está vendo. Segunda verdade espiritual que pode ajudá-lo a atravessar momentos de dor, é que o crescimento espiritual é uma jornada, não é um destino. Ah, você chegou a um nível de crescimento espiritual. Não chega, ninguém chega, a gente caminha. Crescimento espiritual é caminhada, é jornada, é processo. Não tem oração na casa da irmã Chiquinha que vai fazer você mais espiritual. É processo, é dia a dia, é andar com Deus, é jornada. Note como Jó expõe isso, diz assim: se me puser à prova. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz assim: se ele me puser à prova. Ele quem? Deus. Eu destaquei a palavra ele para enfatizar que Jó entendeu que Deus estava por trás dos seus sofrimentos. Jó já havia entendido isso. Se ele me puser à prova, ou seja, se Deus me puser à prova. Isso lida com o fato de que sofrer é parte do processo de Deus para trazer maturidade espiritual. Sofrer faz parte do processo de Deus para me trazer maturidade espiritual. Talvez você devesse anotar isso em letras grandes na sua Bíblia. Todos nós temos que passar um pouco de tempo no forno, mais cedo ou mais tarde. Todos nós, faz parte do preparo. Imagine se você vai preparar pão e você então bate a massa, e você prepara a massa, e você formata a massa, e aí a massa diz para você: cara, não me bota no forno não, eu estou pronto assim mesmo. Faz parte do processo passar pelo forno. Agora, o que Deus está tentando fazer quando Ele permite que os seus filhos passem por testes difíceis de sofrimento na vida? Eu penso que algumas coisas. Por exemplo, Deus pode estar tentando livrar você de um vício. Segundo, Deus está usando o sofrimento para testar a sua fé. Terceiro, Deus usa tempos difíceis para quebrar o seu coração, às vezes orgulhoso, nariz em pé. Deus usa para quebrar você, para humilhar você. Deus definitivamente usa os tempos difíceis para nos preparar, para ministrar a outros, para servir a outros. Mais ainda, Deus usa tempos difíceis para nos preparar para uma nova compreensão de quem Ele é, do caráter dEle, do que Ele pode fazer. Você entende? Tempos difíceis são um presente de Deus para nos ajudar a ver o quanto nós precisamos dEle. E enquanto a gente não passa por tempos difíceis, a gente não chega a essa compreensão de quanto nós precisamos de Deus. Como eu disse hoje de manhã a respeito do musical na semana passada, nós tivemos vários ensaios com os grupos separados. E aí na quinta-feira, antes do musical, a gente, vamos agora começar os ensaios, colocar todo mundo junto, coxa de retalho, não é? Vamos juntar tudo agora. E aí nós juntamos. Na quinta-feira eu saí daqui do primeiro ensaio geral, meu Deus, não vai dar certo. Sexta-feira eu saí daqui, meu Deus, ainda não vai dar certo. Aí sábado à tarde nós tivemos 2 ensaios, e eu saí daqui, meu Deus, não vai dar certo, e agora?
É amanhã o negócio, cancela, liga para todo mundo, diz que não vai ter que acontecer. Agora, sabe o que acontece quando a gente chega nesse ponto em que a gente parece que deu tudo, fez tudo e a coisa não fluiu? A gente diz assim: Deus, ou o Senhor dá graça, ou o Senhor intervém, ou a gente está perdido. Você entende? A gente faz o que a gente pode, a gente se esforça, a gente dá o sangue, a gente prepara, a gente ensaia, a gente faz e acontece. Mas chega um momento que a gente está no limite, e aí a gente conhece quem de fato é Deus. E Deus entra e age. São nos momentos de testes, de lutas, de dificuldade, de pressão, de dúvidas, que Deus mostra quem Ele é, e a gente conhece o quanto Ele pode fazer, com pessoas como eu e você, que somos tão frágeis, que somos tão cheias de buracos. Deus vem e usa. Então, meu querido, acredite nisso. O crescimento espiritual é uma jornada, e o sofrimento faz parte dessas jornadas. Terceiro princípio espiritual: suas lutas não durarão para sempre. O texto diz assim, Jó declara: aparecerei como ouro. Quando a gente olha para trás, claro, a gente já conhece a história de Jó. Jó foi aquele camarada que tinha tudo, perdeu tudo, ficou no bagaço, porque perdeu tudo. E a gente sabe a história, o final da história: Deus dá para ele muito mais do que ele tinha no início, Deus recupera tudo. A gente olhando dessa posição, daqui para essa posição, a gente não pode ver como essa declaração de fé realmente é grande. Mas, querido, esse homem Jó, ele está quebrado quando ele faz essa declaração, ele está arruinado. Ele ainda está no meio da sua luta, ele está no meio da sua dor, ele não tem perspectiva, ele não tem promessa de nada, ele não sabe o que vai acontecer amanhã, só lhe resta um caco para coçar suas feridas e uma esposa chata no seu ouvido dizendo: cara, nega esse Deus e morre. Mas no meio dessa calamidade, ele faz essa declaração: eu vou aparecer como ouro. Como isso pode ser? Jó viu algo que ninguém viu naquele momento. Ele entendeu com os olhos da fé que o que Deus estava fazendo tinha um propósito, e todas essas coisas terríveis não foram planejadas para destruí-lo, pelo contrário, elas foram planejadas para torná-lo melhor. E aí, quando você está no meio da sua luta, a única coisa que você pensa é que tudo isso veio sobre mim porque eu colei chiclete no banco da igreja. Tudo isso veio porque eu não entreguei o dízimo. Tudo isso veio porque eu não contribuí. Suas lutas, seus problemas, seus sofrimentos não vieram para destruir você. Se você reagir positivamente, se você reagir como deve reagir, seus problemas vão melhorar você, seus sofrimentos vão tornar você um homem melhor, uma mulher melhor. Irmãos, nós podemos nos surpreender como a tragédia pode melhorar uma pessoa. Nós precisamos entender que nossos testes são enviados por Deus para o nosso crescimento espiritual. Jó comparou o seu sofrimento ao processo de refinar o ouro. Refinar o ouro. Algo assim está acontecendo na sua própria vida, meu irmão, minha irmã, através das lutas pelas quais você passa. Quanto mais quente o fogo, maior a dor, mais o ouro vai aparecer. E no fim, depois que você for provado e reagir de maneira adequada, você será melhorado e aprovado por Deus. Agora, claro, isso pode não parecer muito confortante para você, mas acredite, quando você está dentro do forno, eu não posso dizer para você quando você vai sair do forno. Eu não posso dizer para você quando o fogo vai diminuir a intensidade. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus tem a hora certa para todas as coisas. Todas as coisas. O relógio de Deus é o relógio universal. Ele não falha. Ele não chega cedo demais, nem atrasado demais. Ele chega na hora. Seu sofrimento tem hora marcada para acabar. Mas e aquelas pessoas cujas vidas são marcadas por uma luta intensa o tempo todo? Porque eu conheço gente assim, não é? Gente que a vida não é uma luta atrás da outra, a vida é uma luta só, do início ao fim. E eu já conheci várias pessoas que a vida é assim, uma luta só.
Sabe, quando eu vejo uma pessoa assim, o meu pensamento não é, ela deve ser muito ruim, porque Deus está pesando a mão em cima dela. Irmãos, as pessoas, os pregadores, as igrejas que usam essa expressão de Deus pesar a mão, essas pessoas estão manipulando a fé inocente das pessoas. Deus não é um carrasco que pesa a mão em cima das pessoas, porque elas foram más ou foram boas. E aí, se elas foram boas, Deus vai dizer, legal, você merece as minhas bênçãos. Mas aí tem aquela pessoa que foi má, e aí Deus diz assim, eu vou pesar minha mão sobre você. Isso é tolice. As igrejas, os pregadores, os cristãos que vivem afirmando isso, fulano de tal está passando por essa luta, porque Deus está pesando a mão sobre ele, está manipulando a fé inocente das pessoas. Gente, a gente passa por luta porque a vida é assim. A gente não escolhe passar por luta nem por sofrimento, a gente escolhe a reação que nós vamos ter, como nós vamos reagir. Então, quando aquela pessoa está passando por luta, meu pensamento não é, ela deve ser má. Quando alguém passa por uma vida inteira de luta, meu pensamento não é, essa pessoa pisou na bola muito feio, e aí Deus está pesando a mão. Nada disso. Meu pensamento é, deve ter muito ouro ali, e é por isso que essa vida é uma vida de sofrimento, e no final ela vai aparecer como ouro. Aqui está outro pedaço de boa notícia para você, para aqueles que conhecem Jesus: a morte é o fim de todo sofrimento. A morte é o fim de todo sofrimento, para quem conhece Jesus. Eu li algo que me chamou a atenção esses dias, diz assim, Deus tem uma eternidade certa para o que deu errado. Deus tem uma eternidade certa para o que deu errado. Ok, sua vida não funcionou, não foi como você gostaria, seus planos, seus sonhos não aconteceram como você gostaria. Puxa vida, que triste, que lamentável, de fato é. Mas, meu querido, acredite, se você anda com Jesus e tem um relacionamento íntimo e pessoal com Ele, acredite, Deus tem uma eternidade certa para aquilo que deu errado. É por isso que o apóstolo Paulo podia dizer que as nossas lutas não são merecedoras, nem de serem comparadas ao peso de glória que Deus tem reservado para nós. Então, se você vive ou se você morre, mas se você é um cristão, suas lutas não durarão para sempre, meu irmão. Tem dia marcado para ela ter fim. Então acredite nisso, acredite com seu coração nisso, de fato, suas lutas não durarão para sempre. Quarta verdade espiritual: a fé é uma escolha consciente de obedecer a Deus, apesar das circunstâncias. Fé é a escolha consciente. Na sequência, os versículos 11 e 12 dizem assim: meus pés seguiram de perto as suas pegadas, mantive-me no seu caminho, sem desviar-me, não me afastei dos seus, ou dos mandamentos dos seus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca, do que o meu pão de cada dia. Irmãos, aqui está um homem, Jó, e ele tem dilemas medonhos, terríveis. Se nós juntássemos todos os nossos problemas, com certeza não estariam à altura do apocalipse de Jó, da tempestade de Jó. E no meio da sua dor, no meio da sua tempestade, ele tem coragem de fazer essa declaração. E essa declaração diz assim: eu ainda estou servindo a Deus. Eu ainda estou caminhando com Deus. Tão ruim quanto possa parecer, nada vai me fazer abandonar o meu Senhor. Nada vai me afastar do meu Senhor, porque se o Senhor pisa ali, eu piso junto, e se Ele pisa ali, eu piso junto, eu vou seguindo por onde vão as pegadas de Deus, ou seja, eu continuo caminhando com Deus. Agora, irmãos, como uma pessoa fica forte quando a vida desaba ao seu redor?
Como ela permanece de pé quando tudo ao seu redor está desmoronando? Depois de alguns anos pensando sobre isso, porque o sofrimento humano sempre seduziu o meu coração teólogo, então depois de anos pensando nisso, eu concluí que as pessoas que sobrevivem às grandes lutas, são pessoas que entenderam que a fé é uma escolha consciente, a despeito das circunstâncias. Eu escolho crer, eu escolho ter fé. Mais especificamente, essas pessoas entenderam que a fé não é baseada em como você se sente num determinado momento da vida. Se eu me sinto bem, eu tenho fé. Se eu me sinto mal, eu não tenho fé. Irmãos, por anos eu tendi a visualizar a fé como uma emoção. Então, se eu participo de um culto gostoso, se eu estou no meio da adoração, eu sou cheio de fé. É fácil ter fé dentro da igreja. Mas, meu querido, esse conceito não funciona simplesmente porque, quando os problemas difíceis da vida vêm sobre nós, e se a nossa fé é baseada em circunstâncias, ela vai fraquejar, ela vai desmoronar. Uma fé baseada em sentimentos, ela não sobrevive quando a vida desmorona ao seu redor. É por isso que Jó está de pé no meio desse apocalipse que ele vive, e ele continua dizendo: eu vou obedecer a Deus, eu vou continuar no caminho de Deus, eu vou continuar servindo a Deus, porque fé é escolha consciente. Eu escolho todo dia continuar acreditando. Nos momentos de desespero você tem uma escolha a fazer, e é exatamente a escolha que Jó fez. Ele disse: meus pés seguirão de perto as suas pegadas. Ele disse: eu me mantive no seu caminho, sem me desviar. Agora ouça bem a próxima declaração. Eu tenho certeza que Jó não sentia a presença de Deus. Tenho certeza que no meio das suas tragédias, Jó não sentia a presença de Deus. Agora, o bonito disso é que ele seguiu em frente, apesar de não sentir a presença de Deus. Você entendeu isso? Não é a presença de Deus que me faz caminhar com Deus, é a minha fé consciente de que, se eu sinto ou não, se eu creio ou não, não importa, Deus está comigo, eu estou com Ele, e eu escolhi permanecer com Ele. É por isso que Jó sobreviveu, é por isso que nós ainda falamos a respeito dele, milhares de anos depois dele. A fé pode se manifestar de várias maneiras, mas, querido, a fé que prevalece até o fim é a fé que escolhe obedecer a Deus, independente das circunstâncias. Se está bom ou não, se está claro ou escuro, eu continuo sendo obediente, eu não volto atrás. Fé é escolha consciente, não é emoção. E aí eu chego ao quinto e último princípio. Deus é Deus, e Ele tem o direito absoluto de fazer o que Ele desejar fazer. É um segredo na fé firme de Jó, é o segredo final. Versículo 13 ele declara isso: mas Ele é Ele, está falando de Deus. Quem poderá fazer-lhe oposição? Porque Ele faz o que quer fazer. Deus é Deus. Isso nos traz, mais uma vez, a primeira lei da vida espiritual. Eu preguei esse sermão alguns anos atrás, tenho vontade até, essa série, tenho vontade até de repeti-la, não é? As 7 leis da vida espiritual, porque são coisas básicas que você precisa saber a respeito de Deus e da vida espiritual. E a primeira lei é essa aí: Ele é Deus e não nós. Vamos juntos? Ele é Deus e não nós. Nós não somos deuses, Ele é Deus. E até que a gente entenda isso, nós vamos ser infelizes, porque nós acabamos lutando contra Deus, achando que a gente tem ideia melhor que Deus, achando que o nosso plano é melhor que o plano de Deus,
achando que os nossos propósitos são melhores que os propósitos de Deus. Mas quando a gente se rende e a gente entende que Deus é Deus e nós não somos deuses, tudo fica bem. Irmãos, muitas vezes em nossa vida, as nossas orações estão completamente fora do plano de Deus. Tem gente orando fora do plano de Deus. Tem gente dizendo para Deus o que Deus deve fazer. Tem gente dando ordem para Deus. Tem gente por aí ensinando a igreja a determinar as coisas, porque Deus vai fazer daquele jeito. Tem gente marcando o culto da vitória, porque na noite do culto da vitória, a tua vitória vai chegar. Como se aquela noite, porque eu determinei, porque eu coloquei na agenda, porque eu dei um nome de culto da vitória, vai ser o dia da sua vitória, porque Deus vai fazer como eu quero que Ele faça. Ele é Deus. Um cantor cristão contemporâneo chamado Wayne Watson escreveu uma canção em inglês que diz assim: deixa Deus ser Deus até quando não fizer nenhum sentido, até quando isso fizer você ficar bravo. Deixa Deus ser Deus. O que você deveria fazer quando você estiver passando por um tempo de luta? 4 sugestões. 4 sugestões. Quando você estiver passando por tempos de luta. Primeiro, busque um coração sereno, calma. Coração sereno, calma. Segundo, escute a voz de Deus. Tira um tempo para isso. Sai do meio da multidão, vai para um canto. Deus, fala comigo, eu preciso te ouvir. Terceiro, procure as impressões digitais de Deus no seu problema. Deus está ali em algum lugar. Deus está movendo as coisas. Procure as impressões digitais de Deus no meio do seu problema. Quarto, permaneça fiel a Deus, não importa o que aconteça. Não abra mão disso. Eu vou continuar fiel a Deus, não importa o que aconteça. Então, no meio da tempestade, 4 sugestões simples. Calma. Busque um coração sereno. Procure ouvir a voz de Deus. Veja as impressões digitais de Deus no seu problema. O que Deus está fazendo aqui? Deixa eu entender o que está acontecendo. Quarto e último, permaneça fiel a Deus. Eu concluo com esse pensamento: Deus tem coisas maravilhosas para ensinar a você no forno, se apenas você ouvir e aprender. Deus tem coisas maravilhosas para ensinar a você no forno, se você simplesmente ouvir e aprender. Isso me traz a pergunta original: se Deus é bom, por que eu sofro? Se Deus é bom, por que eu sofro? Eu penso que a primeira parte dessa pergunta é a resposta. Deus realmente é bom? Deus realmente é bom? Cada vez mais eu estou convencido de que essa é a pergunta fundamental da vida. Deus é bom e podemos confiar que Ele fará o que é certo? Essa é a grande questão. Porque eu não coloco a minha vida na mão de alguém que eu não confio. Eu não coloco a minha vida na mão de alguém que eu tenha dúvida de que vá fazer a coisa certa. Então a grande questão da vida não é porque eu sofro. A grande questão é essa aqui: Deus é bom, eu posso confiar que Ele vai fazer o que é certo? Quando você atravessa por lutas e problemas, você só tem 2 escolhas. Ou você vai lutar e ter problema com Deus, ou você vai lutar e ter problema sem Deus. Só 2 escolhas que você tem. E aí a gente volta para os santos do passado. Hudson Taylor, missionário na China, trabalhou mais de 40 anos evangelizando os chineses, grande homem de Deus. Fez um trabalho singular na China. Ele dizia o seguinte: eu não posso ler, eu não posso pensar, eu não posso orar.
mas eu posso confiar. Confiar. Filho de Deus, não tenha medo. Não tenha medo. Deus sabe o que está fazendo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Eu quero terminar esse culto orando por você nessa hora. Mas eu gostaria muito de orar por você aqui na frente, eu e você. Então, se você tem alguma coisa que você gostaria de colocar no altar de Deus de maneira muito especial, vem aqui na frente, vamos terminar juntos esse culto. Vamos terminar orando, falando com Deus. Vamos ficar todos de pé, isso vai facilitar a circulação das pessoas. Mas eu gostaria que você não olhasse para o lado, quem está vindo, quem não está vindo. Mas eu estou pedindo isso para a gente terminar juntos, entendeu como? Juntinhos aqui. A minha fé aquecendo a sua fé aquecendo a minha fé, e a gente vai falar com Deus. Se você quiser dobrar os joelhos, pode fazer. Se quiser continuar em pé, pode continuar. Eu só te peço para você sair do seu lugar, num gesto de fé, para a gente orar juntos. Enquanto o pessoal do louvor toca uma música bem agradável, faz você a sua oração, diz para Deus o nome do seu problema, faz isso. Sabe, meu querido, o cristianismo não prepara as pessoas apenas para a vida eterna. O cristianismo prepara as pessoas também para a vida terrena. Então eu não estou pregando tudo isso porque você vai morrer amanhã. Porque se você fosse morrer amanhã, eu pregaria sobre o céu ou o inferno. As chances estão a seu favor, você vai viver amanhã. E é por isso que eu prego sobre isso. Porque o cristianismo, ele influencia a sua vida já aqui na terra. Então aí onde você está, cabeça curvada, os olhos fechados, se você ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus, não deixa para amanhã, não deixa para depois, faz isso hoje, agora. E você eu também convido para sair do seu lugar e vir aqui à frente se juntar a essas pessoas que já estão aqui por outros motivos. Mas você está tomando uma decisão de entregar o controle da sua vida a Jesus, para Ele mudar a sua vida e te ajudar a caminhar nessa terra até o último dia da sua vida. Se você está tomando essa decisão, você pode sair do seu lugar também, vir aqui para o corredor, no corredor lateral, chegar até aqui à frente. Faz a sua oração. Meu Senhor, eu quero colocar a nossa vida em Tuas mãos. Se a gente só tem duas escolhas a fazer, Deus, sofrer contigo ou sofrer sem o Senhor, nós escolhemos a primeira opção. Nós queremos andar contigo, queremos viver contigo todos os dias. E as nossas lutas, as nossas tempestades, as coisas que nos assolam, Deus, nós queremos o Senhor do nosso lado, e queremos, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça. Nós não estamos pedindo isenção de lutas, nós não estamos pedindo que o Senhor afaste as tempestades, mas que o Senhor nos dê coragem para atravessá-las em nome de Jesus, e com a presença dEle em nossas vidas. Dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos a Tua bênção e faz-nos caminhar juntinho contigo, Pai, todo dia, todo dia. E se a tempestade for forte demais,
e sacudir a nossa vida, Pai, que a gente tenha sabedoria para escolher permanecer, não voltar atrás, não desistir, mas continuar vivendo contigo, fazendo a tua vontade, todo dia, onde o Senhor quiser nos levar, o que o Senhor quiser fazer, nós declaramos: Tu és Deus em nossa vida, Tu és Deus, nós não somos, Tu és Deus. Então dá-nos a Tua bênção, Pai, porque nós temos absoluta certeza que o Teu amor não falha, nunca falhará, nunca falhou, e aqueles que confiam em Ti e vivem para Ti, Senhor, não serão desapontados nunca, mesmo debaixo da tempestade, de guerra, de lutas e problemas, não serão decepcionados. Os homens decepcionam, as igrejas, os pastores decepcionam, mas o Senhor nunca. E é por isso que estamos agarrados a Ti, Senhor. Não abrimos mão do Senhor em nossa vida. Leva-nos, Senhor, em paz, amparados, protegidos e guardados por Ti. Dá-nos uma semana de bênçãos na Tua presença, Pai. Se um exército se levantar contra nós, se um gigante vier contra nós, que o Senhor nos dê força e coragem para olhá-los nos olhos e dizer: eu estou com Deus na minha vida, eu nada temerei, porque o Senhor está comigo. Leva-nos, Senhor, em paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Boa semana para você, Deus te abençoe.